Eu trabalhava originariamente na área de organizações e métodos. Durante algum tempo foi uma área que teve muita repercussão. Eu fiz administração de empresas, em primeiro lugar, a primeira faculdade que eu fiz, e na área de administração de empresas eu enveredei para a área de organizações e métodos. Eu entrei para fazer organizações e métodos numa empresa de previdência privada aqui em São Paulo. Eu morei em Santos praticamente a minha vida inteira. Eu me formei, fiz 2 faculdades em Santos, depois fiz uma terceira aqui em São Paulo, mas eu vim trabalhar numa empresa de previdência privada que ficava ali na Oscar Freire. Acho que nem existe mais essa empresa de previdência privada. Dessa empresa de previdência privada, eu fui trabalhar na Adriática Seguros, ainda na área de organizações e métodos. Um tempo trabalhando na área de organizações e métodos, eu fui fazer um trabalho específico numa área de recursos humanos. A ideia era pegar o departamento pessoal, que até então existia na Adriática Seguros, e alinhado a uma necessidade, uma evolução acelerada do mercado naquela época, transformar numa área de recursos humanos, num departamento de recursos humanos, com área de treinamento, com área de benefícios, com avaliação de desempenho, com uma estrutura de cargos e salários, enfim, com elementos organizacionais que pudessem suportar o crescimento da empresa que estava acelerado naquela época, acompanhando o mercado de seguros como um todo. Esse trabalho na área de recursos humanos, de transformação de DP num departamento de recursos humanos, cresceu até a tal ponto que o Arthur Santos, que era o presidente da empresa, me guindou ao cargo de gerente de recursos humanos. Na verdade, primeiro eu fui coordenador de treinamento durante 1 ano, 2 anos, depois eu fui para a área de recursos humanos. Então, nesse período, eu passei de organizações e métodos, que eu já fazia isso em outras empresas que não eram do mercado de seguros, para uma empresa de previdência privada, para uma seguradora, e nessa seguradora como gerente de recursos humanos, e aí segui carreira nessa área. Quando a Adriática foi vendida para o Banco Safra, eu fui para a Safra Seguradora, na verdade, eu fui para o RH da organização Safra como um todo, cuidar da Safra Seguradora. Só que fiquei na Safra Seguradora trabalhando no RH, servindo mais a área de seguros, como eu disse. Só que o Arthur Santos saiu de presidente da Adriática Seguros para ser um diretor da Pancari, e me chamou para a Pancari, que é uma empresa de seguros, uma empresa de gerenciamento de riscos na área de transportes, me chamou para fazer a mesma coisa que nós tínhamos feito na Adriática Seguros, transformar um departamento pessoal numa área de recursos humanos. Aí eu fui fazer a mesma coisa na Pancari. Trabalhei na Pancari 6 anos. Eu acho que essa história foram 6 anos na Adriática Seguros, mais 6 anos na Pancari. Na verdade, na Adriática Seguros foram 4 anos como recursos humanos, 2 anos como organizações e métodos, 4 anos como recursos humanos, depois 6 anos como recursos humanos na Pancari. Aí houve um processo seletivo de uma seguradora chamada INA, e eu fui escolhido, eu passei nesse processo seletivo, e aí deixei a Pancari para ir trabalhar na INA. A INA, em pouco tempo que eu estava lá, acho que em 2 anos que eu estava lá, a INA ela foi vendida para o Grupo ACE, que existe até hoje no Brasil. Aí eu me transformei no RH da ACE, exatamente na fase de transição e de implantação na ACE em 50 países do mundo, quando a ACE fez uma grande expansão, comprou a operação da INA no mundo inteiro, enfim, passei exatamente para essa operação. Aí trabalhei mais 6 anos na ACE Seguradora. Quando eu saí da ACE Seguradora, o Leôncio de Arruda me convidou para ir para o Sincor São Paulo. Estava 1 ano antes de um Conec, quando começa a ser organizado o Conec. Então ele me chamou para fazer o conteúdo, sugerir, participar do conteúdo programático do Conec, eu acho que era o 12º Conec.
Agora, no ano de 2012, nós estamos indo para o 15º Conec. É isso mesmo, era o 12º Conec. Então, um ano antes de acontecer o evento, o Leôncio me chamou para o conteúdo programático. Nessa ocasião, eu fiz uma consultoria para o Sincor São Paulo e fui trabalhar como consultor para a Getúlio Vargas num projeto que a Getúlio tinha assumido em Brasília, no Ministério da Fazenda. Eles pegaram uma consultoria, um processo de consultoria. Eu fiquei fazendo as duas coisas, consultoria no Sincor São Paulo e consultoria para a Fundação Getúlio Vargas, na verdade, numa quarteirização de um processo de consultoria para o Ministério da Fazenda em Brasília. Tanto é que eu ficava 2 dias da semana no Sincor São Paulo e 3 dias em Brasília ou nessa consultoria. Nesse ínterim, acabou a consultoria em Brasília, era uma consultoria em 3 fases, ela, na verdade, parou na segunda fase, a terceira, aquela implantação, acabou não acontecendo, e nessa época o Leôncio me convidou para, ao invés de ser consultor, me dedicar ao Sincor com exclusividade como empregado. E aí eu fui contratado para o Sincor, no Sincor, aonde continuo até hoje. Aquele foco inicial que seria Conec, o conteúdo de eventos, na verdade se transformou em várias outras situações, enfim, que hoje eu faço uma parte de assessoria, chama-se assessoria estratégica, eu me envolvo com os assuntos estratégicos da entidade, então essa é a minha atuação. Naturalmente o mercado evoluiu muito em todos os sentidos, evoluiu muito em volume de prêmios. Nos anos 80, o mercado correspondia a 1% do PIB, o mercado corresponde hoje a 3,5% do PIB. As reservas do mercado hoje passam de 245 bilhões de reais. Enfim, é um mercado em franca evolução. E se os números já mostram a grandiosidade de um mercado que cresceu muito, ranqueando inclusive no PIB, o que é sempre complicado para qualquer atividade econômica, o mercado também evoluiu na sua necessidade de funcionários, da capacitação da mão de obra, na necessidade de ter pessoas mais talentosas, mais qualificadas. E acho que essa evolução, a gente vive o ápice nesse momento, em que o Brasil vive quase o pleno emprego, ou seja, o índice de desemprego no país é baixo. Com isso, as pessoas têm opções de trabalhar em vários mercados, e como o nosso mercado de seguros, todos os mercados sofrem o apagão de mão de obra. E nesse momento em que isso fica mais evidente, o mercado consegue aproximar jovens, aproximar talentos, o mercado é mais procurado. Antigamente, o charme do IUP, do jovem que se formou numa boa universidade, que domina mais de uma língua, era trabalhar no mercado financeiro, numa grande instituição financeira, num grande banco. Aquilo era elegante, aquilo dava charme, aquilo dava status, enfim. Muitos jovens procuravam este caminho. Hoje, o mercado de seguros consegue ser referência desse caminho para muitos jovens, para muitas pessoas que buscam ingressar e fazer carreira no mercado de seguros. O mercado vai continuar crescendo como cresce hoje, 20% ao ano. O mercado tem um ingresso hoje da chamada classe C, classe D, através do microseguro, seguros massificados, outros tipos de seguros, que vai sustentar esse crescimento. Nós temos pelo menos 80 milhões de pessoas no Brasil com condições de consumirem seguros em todas as classes. Hoje, talvez o acesso que essa população tem ao seguro é muito pequeno. O que deve ter mais acesso são os planos de saúde, 40 milhões. Então, se 40 milhões têm acesso aos planos de saúde, pelo menos o dobro disso teriam condições de se candidatar a algum tipo de seguro, o que credencia o país para um crescimento absurdo, em que poucos países do mundo conseguiriam ter uma população, um grupo consumidor tão acentuado. Somado a isso,
O Brasil tem regras no mercado de seguros absolutamente pautadas no que há de mais moderno, no que há de mais conciso, no que há de mais seguro. Nós temos um processo regulatório que vem desde o Conselho Nacional de Seguros Privados, passando pela SUSEP, com seguradoras e resseguradores, com os corretores de seguros e os brokers de resseguros, enfim, uma estrutura absolutamente organizada e absolutamente preparada para atender esse crescimento. Então, um mercado que tem essas condições tão favoráveis, um grupo consumidor grande, enorme, ou seja, um mercado que ainda não está esgotado, como acontece com os países europeus e grande parte dos Estados Unidos. Um mercado que, apresentando esse potencial, tem regulamentação em nível dos melhores países do mundo, que acontece na Europa e nos Estados Unidos, com regras de solvência absolutamente claras, concisas e alicerçadas no que há de mais moderno e no que há de melhor. É um país que tem um futuro para o mercado de seguros, sem dúvida nenhuma, promissor, sem dúvida nenhuma, um mercado muito próspero. Um conselho para investir nesse mercado, para entrar nesse mercado, para se preparar para esse mercado. Muitas vezes o jovem acha que é um mercado meio fechado ou um mercado que dá poucas possibilidades, porque enquanto no mercado financeiro há muitos cursos, enquanto em outros mercados há muitas opções, o nosso mercado está mais voltado para si próprio. Mas nós temos, por exemplo, a Escola Nacional de Seguros, nós temos os cursos dos sindicatos, como o próprio Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Securitários, nós temos revistas especializadas, enfim, nós temos vários caminhos, livros, publicações, vários caminhos que o jovem pode procurar para se preparar, para se credenciar a estar e desenvolver carreira no mercado de seguros. Eu entrei na academia pelas mãos do Osmar Bertassini, ele é o meu padrinho como acadêmico. Eu vejo a academia um celeiro de ideias, um fomento do que há de mais importante na área de seguros. Por quê? Porque não está ligada a nenhuma tendência política, a empresas, a grupos, reúne uma gama mais variada de profissionais de todas as áreas e em todas as horas, que efetivamente tem nesse ambiente o local para discutir, para abordar a essência da matéria seguros. Não somente a parte técnica dos seguros, mas o que envolve a atividade como um todo, desde da qualificação dos profissionais, a discussão de temas que hoje podem não estar tão evidentes, mas que, através da discussão na academia, serão vanguarda, serão propulsores do mercado no futuro. E esse papel que cabe a uma academia, e em especial no mercado de seguros brasileiro, a ANSP, sem dúvida nenhuma, não temos uma organização que discuta isso. Temos várias entidades que discutem particularidades do seguro com muita propriedade, com muita riqueza. Temos grupos envolvendo os corretores de seguros nos diversos sindicatos, temos grupos envolvendo os seguradores nas diversas federações, temos várias entidades que congregam discussões particularizadas, mas, em regra, todos esses caminhos levam para algum contexto que particulariza e, evidentemente, tem que ser assim que puxa a sardinha para a sua brasa. Na academia existe a independência, a discussão livre, que busca a vanguarda do seguro, independentemente de quem está participando da discussão. Sucesso para a academia e para todos os profissionais
que estão envolvidos com a ANSP.